Bom dia a todos. Quero agradecer a esta casa, a gentileza do convite, mesmo sabendo que não sou palestrante, mas é uma oportunidade que tenho de aprender, de estudar um pouco mais a nossa doutrina. E assim, agradecendo aos mentores espirituais, vou iniciar a palestra dizendo que não é uma palestra minha, porque eu não tenho a capacidade oratória de um Marcelo, de um Aldemar, de um Júpiter, de José Antônio e tantos outros que passam por essa casa. Compilei essa palestra de vários sites, em algumas obras de Chico Xavier, para então nós podermos refletir sobre a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães e dos peixes, narrado pelo Novo Testamento, é incontestavelmente uma notável e rica lição que Jesus delegou à humanidade para servir de norte e bússola às nossas ações cotidianas. Consta do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 1 a 4, o seguinte: naqueles dias, como o povo houvesse concorrido outra vez em grande número e não tivessem o que comer, tendo chamado Jesus aos seus discípulos, lhes disse: tenho compaixão deste povo, porque, olhai, há 3 dias que me acompanham e já não tenho o que comer. E se os despedirem em jejum para as suas casas, virão a desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão aqui nesta solidão? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes vós? Responderam eles: 7. E mandou a gente que se recostasse sobre a terra. E tomando os 7 pães, dando graças, os partiu e deu a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram pelo povo. Tinham também uns poucos peixinhos, e ele os abençoou e mandou que lhes pusessem. Comeram, pois, e ficaram fartos, e dos pedaços que tinham sobejado, levantaram 7 cestos. Eram, porém, os que comeram, perto de 4.000. Naquela época só se contavam os homens, não se contavam as mulheres nem as crianças. E Jesus os despediu. Pergunta: quantos pães tendes vós, colocada nos dias atuais, nos leva a muitas reflexões. A primeira delas: que pães são esses? Os que saciam a fome do corpo ou os que saciam a fome do espírito? Nós que aqui estamos, de que pão necessitamos hoje? Com certeza, do pão espiritual, que nos fortaleça, reanime, nos encoraje para enfrentar as tribulações de nosso dia a dia. Uma dessas tribulações pode ser o sofrimento moral, pela perda do emprego, que desequilibra toda a família, que desnorteia e não permite que se encontre uma solução imediata. A vergonha perante os filhos, perante o cônjuge, perante os pais, perante os amigos, a sensação de impotência diante dessa fase, sem que se possa vislumbrar uma solução. Nessa época de crise, vemos o desemprego assolar o país. Mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, com medo, descrença, desesperança. Outra tribulação de ordem moral pode vir sob a forma de um prejuízo financeiro sofrido, uma empresa falida, um projeto desmoronado que afeta não só o dono, o patrão ou o chefe, mas a todos aqueles
que dependem daquela empresa. Um negócio mal feito, cujo prejuízo afeta a todos do convívio familiar e social. Sempre que vejo um brasileiro descendente de japoneses, eu penso nos anos de sacrifício que aquelas pessoas passaram em um país tão distante, longe dos familiares, na esperança de melhorar a vida, e que montou uma microempresa e ela não progrediu, obrigando a fechar as portas. Penso nos anos de tanto sacrifício pessoal e familiar para juntar aquele dinheiro e aplicar em algo que não vingou. Como deve ser triste, angustiante, frustrante para ele e sua família diante de um sacrifício em vão. Temos também a tribulação nos lares, com familiares em risco, na rota do alcoolismo, do roubo, do crime, da drogadição, da mentira. Espíritos difíceis que vêm para os nossos lares para resgatarmos provas passadas e até presentes. Ser vítima de injúria, calúnia, sofrer de remorso por ações colocadas no passado e que não podem ser corrigidas, não podemos voltar atrás. Perdas afetivas pela traição, pelo abandono e mais ainda pela indiferença. A perda de um familiar, um ente querido, seja o sofrimento físico provocado por uma doença inesperada ou até mesmo esperada, uma cirurgia, um tratamento, enfim, estamos num mundo de provas e expiações em que o sofrimento ainda é necessário para pararmos as arestas e podermos integrar o novo mundo, o mundo da regeneração, com menos dores, com mais alegria, com mais oportunidades de trabalho. André Luiz, no livro Ação e Reação, classifica as dores de 3 formas: a dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. Sobre a dor expiação, ainda em André Luiz, encontramos que ela vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. É consequência de nosso desequilíbrio mental ou proceder desviado da rota ascensional do espírito. Podemos associá-la às encarnações passadas. Muitas vezes é o resgate devido ao mau uso de nosso livre-arbítrio. Há uma história retratada no livro A Vida Escreve, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, que conta sobre o espírito de Hilário Silva, o livro psicografado por Valdo Vieira, mas pelo espírito de Hilário Silva. E há um fato nesse livro referente a Saturnino Pereira, que ao perder o dedo junto à máquina de que era condutor, se fizera centro das aflições. Saturnino era um espírita muito dedicado, muito humano, e as pessoas sempre ficavam pensando, por que ele perdeu um dedo, se ele é tão bom, ele é tão solidário, ele é tão altruísta? Parecia um fato que contrariava a justiça divina. Contudo, à noite, numa reunião íntima no centro que frequentava, o orientador espiritual revelou-lhe que numa encarnação passada havia triturado o braço do seu escravo no engenho rústico. O orientador espiritual assim lhe falou: por muito tempo no plano espiritual você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana avermelhado pelo sangue da sua vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, por muito tempo. E você implorou existência humilde, em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil.
Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. Na carta que meu pai, João Reis de Andrade, nos enviou, 1 ano e meio depois do seu desenlace, como muitos sabem nessa casa, meu pai era taxista e foi assassinado por ladrões. 1 ano e meio depois, por meio de Chico Xavier, a minha mãe recebe esta carta que nos confortou, que nos consolou. E falando sobre a dor e expiação, ele nos diz: penso que não deveria tocar no assunto, mas tenho consentimento para isso, porque não desejo pensamentos de mágoa contra ninguém. Aqueles 2 companheiros no carro não seriam os executores das leis de Deus? Se soubessem quanto amor brilhava em meu coração, creio que tudo estaria bem. Mas a dívida busca o devedor com endereço exato. A lei me considerava em débito e, graças a Deus, resgatei compromissos grandes. Rogo a vocês considerarem tudo na paz de Deus, com a bênção de Deus. O ódio não conduz a caminhos que nos possam trazer qualquer benefício. E para nós, reservou-nos Jesus tanto amor que somente o amor deve clarear nossa memória. Então, são algumas justificativas, alguns testemunhos da dor e expiação. Nós temos também a dor-evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Na dor e expiação estão associados o remorso, o arrependimento, o sentimento de culpa. Mas na dor e evolução estão associados o esforço e a resistência ao meio hostil. Enquanto a primeira é consequência de um ato mau, a segunda é fortalecimento para o futuro. Podemos lembrar aqui o caso do pianista e maestro João Carlos Martins, hoje com 75 anos, que já passou por 25 cirurgias ao longo de sua vida. Aos 5 anos, ele foi submetido a uma cirurgia de retirada de um tumor benigno no pescoço. Mas a operação mal sucedida deixou no garoto uma fístula na pele e que sempre que comia, o alimento vazava por aquela lesão no pescoço. Foi uma época difícil e que fez do futuro maestro um garoto complexado. Ao perceber o seu comportamento, o pai o presenteou com um piano. E então ele começou a estudar com o apoio do pai, que sempre dizia: nós vamos perseguir o sonho de você se curar e você ficará curado. Aos 8 anos, João Carlos Martins passou pela segunda cirurgia e ficou bom. Ganhou mais confiança e se dedicou ainda mais ao piano, onde já pretendia seguir carreira. Desde muito jovem, ele passou a ser aclamado e teve o prazer de tocar nos maiores teatros do mundo, até que um acidente comprometeu seus movimentos do lado direito do corpo. E foi cortado por uma decisão médica um nervo que fazia a ligação entre o centro do cérebro e a periferia do braço. A partir daí, não seria mais possível tocar piano com as 2 mãos. Como se não bastasse, em 1995, em um assalto na Bulgária, João Carlos foi golpeado na cabeça com uma barra de ferro, lhe provocando uma sequela neurológica que comprometeu
o membro superior direito. Por isso, teve que fazer trabalhos de reprogramação cerebral, movimentar a mão direita para voltar a tocar com as duas mãos. Em seguida, voltando a apresentar problemas no braço direito e agora também na fala, teve que ser submetido a um novo procedimento cirúrgico. Com isso, ele grava seu último álbum com as duas mãos. Mas ainda não parou aí a dor e evolução do João Carlos. 5 anos depois, descobriram um tumor na sua mão esquerda. Aos 63 anos, em 2003, ele ouviu do seu médico que nunca mais tocaria piano. No dia seguinte, João Carlos se inscreveu em aula de regência e se apresentou em Paris e Londres, formou a Orquestra Baquiana Filarmônica, trabalhou com jovens carentes dos bairros da periferia de São Paulo, sempre se lembrando do que seu pai dizia: persiga seu sonho, que um dia ele virá atrás de você. Em 2012, ele se submeteu a outra cirurgia, agora para a implantação de 2 eletrodos no cérebro, com um estimulador eletrônico no peito, para recuperar os movimentos da mão esquerda, atrofiada, que já estava com a distonia bem avançada, atingindo todo o braço, e ele não abria a mão havia 10 anos. Essa história de superação mostra que ele não se entregou na primeira dificuldade, nem na primeira, nem na segunda, nem na 10ª, nem na 20ª que a vida lhe impôs. E muito menos na última, e continuou e continua lutando até hoje. Um exemplo de vida, de automotivação e de superação. Um exemplo muito claro de dor e evolução. E ele, numa das últimas entrevistas a que assisti, ele comentou que ele já tem planos para os próximos 25 anos. A dor auxílio. São as prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição para a morte. O infarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a AIDS, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Quantos de nós conhecemos pessoas, até jovens, em coma, há 2, 4, 6 anos, 8 anos? Uma amiga nossa, essa semana, desencarnou depois de 6 anos em coma. A família, todos os dias, indo à clínica, esperando alguma melhora, mas ela totalmente ausente do corpo, mas ligada ao corpo ainda, para, então, por essa dor auxílio que Deus lhe deu, poder, então, entender o seu estado vegetativo, mas o seu estado ainda na Terra, e fazer, então, uma volta, uma reflexão sobre a sua existência. Voltemos agora, então, depois de falarmos sobre as dores que nos levam, né, à perfeição, nos levam a pagar resgates, as dores que nos auxiliam. Vamos voltar, então, para as interpretações para a multiplicação dos pães. Há várias explicações. Mesmo no Livro dos Espíritos, Kardec diz que não houve realmente a multiplicação
física dos pães. Mas no livro dos médiuns nós temos essa informação. Que os espíritos podem não só reproduzir a aparência de alimentos, mas fazer que essas substâncias materializadas deem até a impressão de saciedade, como foi o que aconteceu com aqueles que seguiam a Jesus. Qual então o objetivo dessa passagem de Jesus no Evangelho? Ensinar que precisamos pensar no próximo, no que ele necessita, fazer isso orientando e ordenando o povo, doando o que nos for possível, buscando também o auxílio espiritual, porque Jesus orou antes de multiplicar e não desperdiçando recursos. Ele mandou recolher o que sobrasse. Só nessa passagem nós temos vários pontos para reflexão. A pergunta: o que tendes vós? Quantos pães tendes vós? Nós vemos aí que Jesus não perguntou: quantos pães vocês trazem? Ele perguntou: quantos pães tendes vós? Porque o verbo trazer, do latim, ele significa arrastar, puxar, e pressupõe transportar, mudar de lugar, passar de um local para outro. Não era isso que Jesus perguntou. Ele não perguntou quantos pães vocês trouxeram de lá para cá, mas ele perguntou: o que tendes? Quantos pães tendes? Quantos pães vocês têm? O verbo ter no latim, também do latim, do tenere, traz como primeiro significado segurar e como uso mais frequente possuir, ser senhor de, além de outros significados, porque é um verbo que tem amplo significado, nós chamamos de polissêmico, né? Há muito significado. Ocupar, habitar, também significa atingir pelo espírito, compreender, perceber, saber, enfim. Naquele momento histórico, Cristo não transferiu aos seus discípulos a tarefa de socorrer a multidão. O que ele fez? Apenas solicitou que informassem quantos pães e peixes tinham e, após, procedeu à multiplicação dos dois gêneros, permitindo que mais de 5.000 pessoas se alimentassem. Como nós dissemos, mais de 4.000 eram homens, incluindo mulheres e crianças, mais de 5.000. É óbvio que ninguém, em sã consciência e plena lucidez de raciocínio, se proporá sair pela vida fazendo multiplicação de pães ou outros itens alimentícios. Mas, de forma alguma, estamos impedidos de multiplicar os nossos talentos e os nossos recursos, de forma a contribuir para a melhoria do mundo que habitamos. O que temos para oferecer a Deus e a Jesus durante a nossa existência e no retorno à espiritualidade? É importante que tenhamos algo nas mãos e no coração para que nosso Pai e nosso irmão maior possam multiplicar o que temos. Como vamos chegar no outro plano? Ou como vamos permanecer nessa vida de mãos vazias? O que Jesus poderá multiplicar em nós? Vamos nos perguntar: o que temos para oferecer a Deus e a Jesus? Nós não vamos apenas perguntar, vamos agir. Vamos agir multiplicando os pães da paciência, para conseguir conviver com as mais diversas situações e suportar os mais intrincados problemas, aqueles que desafiam o equilíbrio das nossas emoções.
Vamos também multiplicar os pães da perseverança, para caminhar com coragem, em defesa dos nossos ideais, onde a felicidade e a paz, por certo, figuram como meta e objetivo. Vamos multiplicar os pães da tolerância. É tão difícil de ter este pão, o pão da tolerância, para seguir firmes na compreensão das diferenças que nos cercam, principalmente no âmbito familiar, onde devemos entender que cada criatura que nos cerca traz consigo a própria individualidade, pensando e reagindo de modo próprio, como nós fazemos também. Vamos então multiplicar o pão da tolerância. Mas vamos também multiplicar os pães do altruísmo. E assim tecer a teia das nossas ações, sempre voltadas para o bem, onde o ser humano, em quaisquer situações e momentos, seja eleito com uma preocupação máxima e interesse maior das nossas realizações. E por falar em altruísmo, eu me lembro de uma passagem durante um trabalho que nós desenvolvimos numa comunidade carente. Um companheiro de uma das moradoras chegou embriagado, ateou fogo no barraco, queimando tudo que estava lá. A mulher e os filhos saíram correndo e, quando chegamos lá, 2 dias depois, fomos perguntar a ela do que ela necessitava. Ela já tinha conseguido outro barraco. E aí nós fomos perguntando, precisa disso, precisa daquilo, precisa de toalhas de banho? Ela disse não. A minha vizinha aqui, e a vizinha dela, tinha um companheiro e mais 6 filhos. Então a minha vizinha tinha 3 toalhas de banho e ela me deu uma família com 8 pessoas, 3 toalhas de banho, dá para outra a toalha que talvez, né, na cabeça dela estivesse lhe sobrando. Para mim aquela foi a maior lição de altruísmo. Quantos de nós, tendo 3 para 8, cederíamos? Então foi uma lição belíssima de altruísmo. Mas vamos multiplicar também os pães da fé e da confiança, para nunca deixarmos de acreditar piamente que não estamos sozinhos. Mesmo que aparentemente o mundo nos mantenha isolados, pois no olhar da providência divina ninguém está ali. Vamos multiplicar os pães da alegria, para contagiarmos aqueles que seguem conosco, informando a eles que o otimismo e a esperança são conquistas que não podem deixar de residir no íntimo dos nossos corações. Vamos multiplicar a alegria de termos este sol, que, como bem já disse o Marcelo em palestras anteriores, há muitos povos do hemisfério norte, há milhões de pessoas que não veem o sol durante muitos meses do ano. Vamos multiplicar a nossa alegria pela água, por essa água benéfica que serve para tanta coisa, imprescindível na nossa vida, e da qual nós devemos cuidar com muito carinho para que ela não nos falte. Porque há milhões de pessoas no mundo que não têm uma água potável, que não têm uma água própria para beber. Vamos agradecer pela energia elétrica. Quantos povos, milhões de pessoas não têm o prazer de tomar um banho quente, reconfortante, que vivem às escuras? Vamos agradecer pela vida. Vamos agradecer pela existência terrena, por essa existência, pelas oportunidades que temos no nosso dia a dia. Vamos agradecer por essa doutrina maravilhosa que conforta, que consola,
que nos ensina, que nos acolhe. Vamos multiplicar os pães do silêncio, para sabermos como conter a palavra descortês e às vezes descuidada, que se lançada poderá destilar o fel da crítica ou azedume do comentário menos feliz, além de evitar muitas vezes sérias contendas ou terríveis e inoportunas discussões. No tempo que nós vivemos, nesses dias conturbados, na família, quantas famílias estão se desintegrando, se separando por causa de discussões que não vão levar a nada. Não adianta um ser a favor, o outro ser contra dentro da família e se digladiarem, se lá em cima eles estão pouco se lixando por nós. E nós então rompemos com irmãos, com irmãs, com sobrinhos, com sobrinhas, por causa da situação atual, quando nós deveríamos multiplicar entre nós o silêncio. Vamos multiplicar os pães da humildade para termos plenas condições de combater as investidas deletérias do orgulho que tantos sofrimentos causam no seio social e segurar os ataques perigosos do egoísmo, esta chaga nefasta que aprisiona os nobres sentimentos humanos. E aí então eu trouxe de Emmanuel esta mensagem. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Este é o verdadeiro sentido da humildade. Finalmente, vamos multiplicar os pães do amor, para vermos todas as criaturas do caminho como irmãos, e serem considerados dignos e merecedores da nossa solidariedade e respeito. O amor move montanhas. O amor muda tudo. Se você olhar para aquela pessoa que lhe é muitas vezes antipática, olhe com amor. Procure olhar para as virtudes, porque defeitos todos nós temos. Se nós tivermos olhos para enxergar o amor, tudo ficará mais fácil. Meu pai, naquela carta, ele cita 8 vezes a palavra amor. Então, a grandiosidade do amor. Então, para finalizar, o que temos conosco para que Jesus possa multiplicá-lo para a nossa evolução? Essa deve ser a nossa reflexão. Quantos pães de paciência vamos levar até Ele? De perseverança, de tolerância, de altruísmo, de fé, de alegria, mas também de silêncio, de humildade e de amor temos conosco. Muita paz.